Oi, gente, muito boa noite a todos. Hoje a nossa aula vai ser por aqui para a gente tornar aí, o acesso à aula de hoje um pouco mais democrático, porque as coisas para algumas pessoas estão começando a voltar ao normal e muita gente me relatou isso, que já voltou a trabalhar, que já voltou a frequentar a igreja e algumas pessoas não estão conseguindo frequentar a aula mais. Então, algumas aulas, não são todas, né? Algumas aulas dos temas que eu acho mais importantes, assim, eu vou gravar por aqui e disponibilizar para vocês, tá? Não sei ainda se eu vou disponibilizar no YouTube ou se vai ter como upar logo por WhatsApp, porque eu acho um pouco difícil. Então, provavelmente, isso vai ter um link no YouTube para vocês. Bom, nós vamos discutir o tema da semana, né? Que é essa questão do discurso de ódio nas redes sociais. A gente falou um pouco sobre a cultura do cancelamento há pouco tempo. Lógico, eu vou disponibilizar também esse vídeo para a nossa turma de meio de ano, que às vezes eles vão ficar boiando com algumas coisas que eu estou falando aqui. Mas com a turma que está rolando aí desde o começo do ano, a gente já falou sobre essa cultura do cancelamento. E eu acho muito importante a gente falar sobre essas coisas que rondam o mundo da internet, uma vez que é algo muito atual e estão existindo várias leis, que bom, né? Em torno disso. Então, eu acho que discurso de ódio, cyberbullying, cultura do cancelamento, cara, eu acho que são temas muito relevantes aí pra gente discutir. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, galera, eu disponibilizei para vocês alguns links de vídeos no YouTube que vale a pena vocês assistirem para vocês poderem se informar mais sobre esse eixo temático aí da internet, né? Eu coloquei uma entrevista, que é mais ou menos um bate-papo com o João Vicente, acredito que é o Fábio Porchat, é um programa da GNT, falando qual é o limite entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão. E isso é um argumento muito bom, isso pode dar base para muita argumentação de vocês em temas desse cunho, né? Não restrito a discurso de ódio, mas falar sobre cyberbullying, cultura do cancelamento e essas coisas assim, envolve essa falta de noção que as pessoas têm do que elas podem falar e não ser crime, e do que elas falam e já é considerado como crime de injúria, ódio e por aí vai. Então, aula de redação também é atualidades, né? Então, assistir aos vídeos que eu passo para vocês de recomendação é muito bom, porque quanto mais vocês se informam do que está acontecendo sobre leis, opiniões, mais fortes ficam os argumentos de vocês. Aí é esse vídeo aí do discurso de ódio e liberdade de expressão. Passei também esse discurso de ódio nas redes sociais do Jornal da Cultura. É um vídeo super curtinho, de 3 minutos, que fala, né, uma conversa com um especialista, que fala sobre leis também. Então, enquanto o primeiro vídeo é um bate-papo informal com pessoas influentes, nesse segundo vídeo a gente já tem uma opinião mais formal de um advogado, né, falando sobre as leis. É um discurso de autoridade, né? Então eu achei também relevante. E para a parte cultural, eu coloquei a série da Netflix, que é o último episódio da terceira temporada de Black Mirror, Odiados pela Nação. Eu não tenho o link, não tem como eu passar a minha senha e login de Netflix para vocês, porque ela já é roubada. Mas quem tem Netflix dá uma olhada. Quem não tem Netflix e não consegue roubar aí o login de nenhum amigo, igual eu fiz, afinal, para que servem os amigos a não ser para roubar, né? Login e senha de Netflix. Tem aí, tá? É o resumo e a análise crítica aí desse episódio, que pode servir como base de várias áreas do conhecimento para você, tá? Eu deixo aqui meus patrocínios. Tô falando aqui, hein, que é a Letícia que patrocina o meu Netflix. Ela não vai ver essa aula, mas ela tá sentindo a energia. A minha ex-aluna prosa, Sara Carlini, que me passou o login e a senha do Prime Video dela da Amazon. A minha prima Lívia, que me deu o login e a senha do Globoplay. E
Só isso mesmo. Então eu tenho 3 patrocínios. Gente, eu sou muito patrocinada, então fica aí meu agradecimento. O meu Spotify eu pago, tá? Pode ficar tranquilo, eu sou tão fominha de plataforma digital dos outros, não. O meu Netflix é o que pago. E eu ainda compartilho, tá? Então é uma dívida que eu tô pagando. Enfim, assistam aí, pelo menos esse episódio, né? Quem assistiu Black Mirror sabe que os episódios são isolados. E não necessariamente você precisa ver desde o primeiro episódio para poder entender algum episódio, tipo esse no final da terceira temporada, né? Então fica aí a dica para vocês. Não sei se vocês conseguem acessar no Piratex, aí na internet. Não recomendo de jeito nenhum, tá? Assistam aí, então, esse vídeo que pode ajudá-los também. Acho contextualização de série incrível, o corretor adora, tá bom? Então fica aí as minhas dicas de material extra para vocês. Continuando, o que eu devo fazer em primeiro lugar? Galera, é o que eu sempre falo com vocês. Vocês vão ler o texto motivador, show, mas já vão definindo na cabeça de vocês alguns argumentos que vocês podem colocar como causa, né? O que causa, o que proporciona a sociedade infestada de discursos de ódios nas redes sociais, né? Como é que isso acontece? Por que isso está na sociedade brasileira e como que isso se manifesta? Então, após lermos os textos motivadores e até mesmo ao nos depararmos com o nome do tema, já podemos pontuar algumas causas desse problema. Ó, faltou coesão aí, hein, professora? Repetindo a palavra problema 2 vezes? Uepa! Foi pegando pulo. Vamos lá, então. Eu queria fugir do óbvio, né? É lógico que vocês podem falar que as pessoas acham que a internet não é terra de ninguém, né? Falar que não existe uma conscientização sobre isso. Você pode falar também que a internet é um lugar muito novo para as pessoas. A democratização da internet foi feita há pouco tempo. Nós usamos redes sociais há 10 anos, mais ou menos, de modo constante, né? Porque antes era restrito a quem tinha computador. Agora a gente já pode acessar pelo celular, pelo notebook. Então, o que acontece? Você pode também falar que as pessoas ainda não sabem usar as redes sociais. Se bem que falta de educação né? Para além de saber usar ou não as redes sociais. Mas você pode encaixar também, o que eu quero dizer é que você pode encaixar também outras causas do problema, não ser essas que eu apontei. Tranquilo? Fique à vontade, isso aqui é só uma sugestão aí para quem não tem nada em mente. Ou que achar mais relevante essas questões aí do que realmente aquilo que você pensou. Eu li os textos motivadores, né, para criar essa aula, óbvio. E no texto motivador 2, se eu não me engano, fala que o Brasil é o segundo país com mais casos de cyberbullying, né? Perde apenas para a Índia, se eu não me engano, mas a porcentagem é muito mínima de diferença, é mais ou menos de uns 5%, né, de pessoas que já sofreram. No Brasil, acho que foram 30%, na Índia, 35%, tem algum dado desse tipo assim. Então, o que faz essa questão do discurso de ódio que gera o cyberbullying na sociedade brasileira? O não monitoramento dos pais nas redes sociais dos filhos, tendo em vista que as crianças são as mais afetadas. Então, quando a gente lê o texto motivador, a gente vê que as crianças são as mais afetadas nesse discurso de ódio, tá? Sobretudo porque isso começa desde a escola e passa para a rede social. Ao ler o nosso texto motivador, a gente vê que o discurso de ódio apontado ali está muito ligado à palavra cyberbullying. Então, na sua introdução, aborda o eixo temático discurso de ódio, mas no seu, inclusive anota isso daí, mas no seu desenvolvimento, caso você queira colocar sinônimo para a palavra discurso de ódio, você pode sim usar a palavra cyberbullying, porque lendo o texto motivador, a gente consegue fazer uma relação de um com o outro, tá? Mas só por causa disso, porque o texto motivador utilizou cyberbullying como sinônimo de discurso de ódio.
Caso contrário, se venha cair esse tema e o texto motivador não fizer essa associação, não use. Conseguiram entender? Então vamos lá. O primeiro argumento do porquê que o discurso de ódio está generalizado nas redes sociais é porque os pais não monitoram as redes sociais dos filhos. E crianças são aquelas que mais praticam e recebem cyberbullying e propagam discursos de ódio na internet. Então, esse não monitoramento, né, você pode colocar como explicação do tópico frasal, né, que os pais hoje têm uma rotina muito acelerada, né, em relação a trabalho, em relação a afazeres domésticos, né? Hoje, que bom, né? Não é uma crítica, mas hoje a mulher, né, que antes era dedicada aos afazeres domésticos, ela está trabalhando fora de casa, então essa figura paternal e maternal não está tão presente assim na vida dos filhos. Lógico, você dá essa explicação muito rápida, nem entra muito nisso para não desviar do tema. Mas é por causa disso que eles não têm tempo para monitorar as redes sociais dos filhos. E as crianças hoje estão cada vez mais independentes com relação aos seus celulares. Você pode citar também, de modo muito rápido, que as crianças têm muita autonomia com relação aos aparelhos eletrônicos, tendo em vista que hoje existem senhas, que só desbloqueia com a digital, com a questão facial da pessoa. Meu celular, por exemplo, é só com a minha cara que desbloqueia. E se eu estiver usando um óculos, eu não consigo mais desbloquear. Então, esse acesso aos aparelhos eletrônicos e o que o filho está acessando na internet está cada vez mais difícil e não presente na vida dos pais, né? Por exemplo, os meus pais nunca foram de monitorar as minhas redes sociais. Nunca foram de pegar meu celular. Não sei até quando isso foi benéfico, né? Porque com certeza todo mundo aí já sofreu cyberbullying ou discurso de ódio na internet. E o que eles poderiam ter feito para me proteger com relação a isso? Falando nisso, né? O Twitter apitando aqui. Então, a primeira causa do problema do discurso de ódio se generalizar na internet é porque não existe o monitoramento dos pais nas redes sociais das crianças. Por que isso é relevante? Porque, segundo o texto motivador, as crianças são as que mais propagam discursos de ódio e aquelas que mais são vítimas também. Então, né, por meio de dados, aí a gente conseguiu ver que isso é relevante. O segundo fato das pessoas promoverem discurso de ódio na internet é justamente o desconhecimento das leis digitais. Aí você entra naquele clichê que internet não é terra de ninguém, que vocês amam colocar. Mas isso você pode fazer, você pode sair do óbvio e colocar uma via de mão dupla ou de mão única, você pega o outro lado. Quando a gente fala aqui o desconhecimento das leis digitais, você sempre fala o lado do agressor, né? Você sempre fala o seguinte: o cara que tá lá, ele acha que ninguém vai pegar ele, que ele é anônimo, né? Pipipipopopó, que a polícia não vai descobrir, a polícia vai e tal. Só que você pode abordar o lado da vítima. Porque a partir do momento que a vítima não conhece as leis digitais, olha só você, aluno prosa, saindo do óbvio. A partir do momento que a vítima não conhece, né, as leis digitais, você tem um problema. Porque a partir do momento que ela é vítima de um discurso de ódio, no momento que ela é vítima de um racismo, de uma xenofobia, de machismo, de violência, seja ela qual for, né? Ela não sabe como proceder. Ela acha que não vai dar em nada. Então, o desconhecimento das leis digitais, ao invés de você apontar o lado do agressor, eu acho que é muito legal você sair do óbvio e falar que esse desconhecimento das leis digitais é porque as vítimas não conhecem os direitos delas na internet. Então, eu acho que dá muito pano para manga isso, e o corretor vai adorar, porque as pessoas vão dar
o lado da moeda do agressor. E a gente tem que dar mais atenção para a vítima, né? Óbvio. Aí eu coloquei aqui como observação. Apresente os ambientes virtuais onde isso ocorre, né? Fala aí que ocorre em redes sociais como Facebook ou no Twitter. Você fala que isso ocorre mais através dos comentários, isso para você enriquecer e dar maior embasamento aí nos seus argumentos. Encaixando a observação de que as pessoas criam contas fakes temporárias e usam desses discursos para defender políticos ou ideais políticos, né? Então, normalmente, quando a gente vê esse discurso de ódio, não é muito de graça, é de graça, né? Porque ninguém merece tal retaliação, mas normalmente é porque a pessoa expressou a opinião dela com relação a alguma coisa política e a outra pessoa não aceita. Gente, seja o posicionamento qual for, tá? Os dois lados aí pecam bastante com relação a isso. Enfim, e é isso. Então, você pode dar esses detalhes que a maioria das vezes o que promove esse discurso de ódio são discursos políticos e você pode apontar também em quais redes sociais isso ocorre. Não precisa colocar, inclusive, o nome da rede social entre aspas, tá? Só você colocar com letra maiúscula. Se você for colocar Twitter ou Facebook, não precisa de itálico, não precisa de estar entre aspas, é só letra maiúscula mesmo e seguir o baile. Beleza? Então, essas são as causas aí que eu coloquei. Eu coloquei essas daí, você pode, lógico, você tem a liberdade de colocar as que você acha melhor, mas tenta um pouco sair do óbvio do que as pessoas sempre colocam, tá? Vamos pensar aí um pouco fora da caixinha, porque isso também é importante quanto ponto para a relação de criatividade da redação de vocês e da argumentação. Isso está na competência 3, beleza? Então, vamos lá. O que eu posso usar como dados para esses argumentos? Isso é bacana. Olha só, como primeiro dado, que é esse não monitoramento dos pais das redes sociais, eu usei o texto motivador 2, que são dados estatísticos, são números, enquanto sobre o desconhecimento das leis digitais, é óbvio, eu usei leis, né? Então, ficou aí uma citação da área de exatas e uma citação da área de humanas, entendeu? Uma com números e outras com teses, né? Mas você pode utilizar, por exemplo, a citação que você sempre quer usar como citação-chave, né? Para você ver se ela se encaixa mesmo em todos os temas. Lógico, sempre fique à vontade, isso aqui é só uma sugestão. Então, ó, o não monitoramento dos pais nas redes sociais, você pode colocar como dado o seguinte. Em geral, o agressor é alguém que convive diariamente com a criança ou com o adolescente, principalmente colegas de classe. O ambiente escolar é o local onde acontecem 51% dos casos de bullying no mundo, né? Depois vocês pesquisam aí a fonte do dado que está certinho lá no texto motivador. E o outro dado é, somente 11% dos entrevistados nunca souberam que os filhos passaram por situações de constrangimento ou humilhação na internet. Isso também no texto motivador 2. Então, 89% dos pais, é isso, né? Oi, tô ouvindo aqui no ponto, acho que eu sou de humanas. 89% dos pais têm conhecimento que os filhos dele sofreram bullying na internet, né? Sofreram discurso de ódio na internet. Então, isso é preocupante, não é mesmo? E eu acho muito relevante apontar isso. E normalmente é uma coisa que as pessoas querem esconder, né, das outras, quando sofrem algum tipo de retaliação na internet. Só que muitos pais já têm conhecimento disso. E acredito que quase 100% das pessoas já sofreram de alguma forma. Então, esses são os dados relevantes. Lá no texto motivador, galera, tem uma puta de uma lista de dados lá. Então, tem muito, muito, muito. Dê uma lidinha lá. Lógico, não é porque eu tô fazendo isso, você não vai ler texto motivador. Porra. Vai ler essa merda. Sério. E aí você coloca o dado que você achar mais legal. Então, nós temos aqui desconhecimento das leis digitais. Nesse link que eu coloquei embaixo, tem todas as leis digitais mais relevantes e leis civis fora, né, do mundo digital, que podem ser usadas também como justificativa para fazer o famoso processinho contra alguém. Então, ó, defender a dignidade de alguém por meio de insultos, xingamentos, humilhações, etc.
Trata-se do crime de injúria previsto no artigo 140 do Código Penal e cuja pena pode variar de 1 a 6 meses de prisão, além de pagamento de multa. Então, quando você fala, né, sobre esse desconhecimento das leis digitais e leis no geral, porque acho muito incrível a gente... Eu acho que você nem pode abordar isso na sua redação, você vai fugir do tema, né? É só um desabafo meu. Eu acho um absurdo a gente não ter conhecimento de direito básico, não tem? Na escola, sabe? Saber nossos direitos e deveres. Se você xingar o coleguinha na internet, você vai pagar multa, papai vai pagar a cesta básica, ou ele vai ser preso, tá bom? E não tem, vou fazer uma petição. É isso. Tem que ter direito básico na escola, gente. Porque as pessoas crescem não sabendo do que elas têm obrigação de fazer ou de cobrar, né? Então, enfim, isso pode ser uma proposta de intervenção, inclusive, tá bom? Fica aí a dica. Trata-se do crime de injúria, então você pode falar que as pessoas não têm conhecimento de que essa lei também se aplica na internet, porque xingar, humilhar, insultar alguém, as pessoas já sabem que não podem fazer isso no meio da rua, no supermercado, numa farmácia, enfim. Agora, na internet, elas não sabem, parece, tendo em vista que existe, né, muito discurso de ódio aí sendo propagado na sociedade brasileira, certo? Aí, se você quiser ver mais crimes, aí tem crime digital e tem crime mesmo do Código Penal nesse link aí. Vou passar o slide para vocês e vocês podem acessar para utilizar outros que vocês acharem mais importantes, tá? Fazer redação é pesquisar. É pesquisar. Bom, continuando, nós temos aqui e as consequências, né? Então, lá no desenvolvimento 1, você vai colocar sobre, suponhamos, sobre o não monitoramento dos pais nas redes sociais do filho. E o que a gente tem de consequência disso? É muito importante que vocês relatem, galera, o sofrimento da vítima, tá? Então, quando vocês forem colocar consequência, mede as consequências da vítima, tá? O que a vítima sofreu, quais foram os traumas causados com relação a ele, ou o que pode causar para a vítima e para a sociedade como um todo. Lembra daquela diquinha de eu sempre colocar a consequência de maior impacto no desenvolvimento 2? Pois é. Então, olha só. Então, no monitoramento dos pais nas redes sociais do filho, pode promover essa questão do discurso de ódio, né? Porque criança é doida mesmo, criança faz merda o tempo inteiro e isso é muito comum. Criança faz merda, né? Então, não é nem culpa deles, porque criança é altamente influenciável aí pelo meio que ele está inserido. Então, se não tiver papai e mamãe para dar uma freada, né? Papai e mamãe conscientes, que também é um pouco difícil de se achar por aí, mas para dar essas seguradas nele. Se papai e mamãe não monitorar as redes sociais, o que vai acontecer? Vai criar traumas na vida da criança que podem afetar a sua vida adulta. Falta de autoconfiança e baixa autoestima. Ou até mesmo, isso é muito importante, inclusive, a criança pode reproduzir o discurso de ódio sofrido, tornando disso um ciclo interminável. Gente, filmes como Toy Story, por exemplo, mostram pra gente o seguinte, que criança perturbada mentalmente não nasceu assim, não. Isso é trauma de dentro de casa, né? Isso é algum trauma que ela sofreu na vida dela. Então, essa criança, talvez, que pratica discursos de ódio na internet, ou essa pessoa adulta que pratica crime de ódio na internet, talvez ela não tenha um lugar acolhedor para ela, ou até mesmo ela foi vítima do mesmo crime. E ela tenta reproduzir por uma questão de vingança social, né? Isso acontece bastante. E essa questão do desconhecimento das leis digitais, as vítimas não sabem a quem recorrer. Logo, os agressores ficam impunes e a sociedade em risco. Então, quando a gente... Nossa, minha vizinha tá fazendo um bife frito. Cheirinho bom. Enfim, quando a gente... Nossa, parece que tem cebola também. Enfim,
Minha rinite tá sempre atacada. Quando a mulher tá fazendo janta aqui do lado, ela não ataca, ela fica off. E agora tem que ficar cheirando comida dos outros, enquanto eu tenho o quê? Um ketchup na geladeira. Então vamos lá. Vida que segue. Vamos lá. As vítimas não sabem a quem recorrer, logo os agressores ficam impunes à sociedade em risco, né? Então, essas pessoas que cometem crime de ódio, discurso de ódio na internet, elas não são punidas, porque as pessoas não sabem dos direitos delas na internet. Eu acho que não vai dar em nada, porque é um ambiente muito vasto, um ambiente da internet. E essas pessoas continuam praticando crime contra outras pessoas, né? Então, essas duas consequências são legais. O que é importante eu pontuar é que essas duas consequências têm impactos sociais. Então, tanto faz você colocar uma no desenvolvimento 1 ou outra no desenvolvimento 2, né? Porque esse finalzinho aqui, ó, da primeira consequência, tornando disso um ciclo interminável, isso afeta a sociedade porque esse discurso de ódio continua sendo propagado. E na segunda consequência também. Então, as duas são de alto impacto. Se você quiser minimizar, por exemplo, essa primeira consequência, para ficar essa questão de baixo impacto e alto impacto, melhor. Aí você não precisa citar essa questão do ciclo interminável. Você só fala que o BO vai cair para cima da criança, porque provavelmente vai faltar a autoconfiança e vai ter baixa autoestima aí, provavelmente para a vida dela inteira, né? Que isso pode causar. Aí você torna essa consequência bem individual, enquanto a segunda é coletiva. Entendeu? Então, é isso. O que eu coloco na etapa 1 da minha introdução? Então, como que eu vou começar meu texto? Quais são os dados que eu posso colocar aí no meu texto? Você pode colocar a criação da internet no período da Guerra Fria, de 1945, acredito que foi até 1991. Posso estar falando merda, mas pelos meus registros mentais, acho que a Guerra Fria foi até 91. Ou, se você achar melhor colocar século, é melhor, né? Colocar aí o século 20, porque é mais fácil de gravar do que data, né? Imagina, vocês já vão estar com um monte de matéria na cabeça para poder citar em história, geografia, enfim, né? Então, você pode colocar sobre a criação da internet, que foi para fins de avanço tecnológico, né? Foi feita por militares aí durante a Guerra Fria. Mas hoje, infelizmente, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também, mas foca no Brasil, ela é feita, infelizmente, para propagar discursos de ódio na sociedade brasileira. E é por isso que você tem que analisar as causas e as consequências do problema a fim de solucioná-lo. Tá? Então, você pode começar o seu texto aí com a criação da internet no período da Guerra Fria. Lembre-se sempre de fazer essa passagem do século XX para o século XXI, de 1945 para 2020, ou para 2021, que vai ser a data da prova, então, de 1945 até 2021, e nos Estados Unidos para o Brasil, tá? Então, passa aí desse contexto. Se tá algum caso famoso de cyberbullying, você pode começar com isso também, por exemplo, o caso da Maju Coutinho, que a gente da turma maior, né, falamos naquele slide lá sobre violência contra a população negra. Ou você pode definir cyberbullying. Na verdade, eu meio que errei isso daí, tá? Você pode definir o que é discurso de ódio. E lá no seu texto motivador 1 da apostila você tem isso, tá? Então, definição de cyberbullying, já era, não é isso não, tá? Presta atenção nisso aqui. Se alguém definir cyberbullying, eu vou saber que não tá me assistindo e só viu o slide. Vou dar esporro depois. Então, não define cyberbullying, tá? Defina discurso de ódio. Lá no texto 1 tem a definição e é lógico, não coloca nas mesmas palavras, usa paráfrase, tá? Coloque em outras palavras, beleza? Então, é isso que você pode colocar na etapa 1 da sua introdução. Te dei aí várias opções, 3, né? Mas se você tiver outra, tranquilo, você pode citar o episódio do Black Mirror, por exemplo, né? Que eu passei pra vocês. Sem problema. Eu parei o slide, aí parece que o vídeo acabou e eu não queria me despedir dessa forma. Tipo, acho que é isso, pum, acabou o vídeo.
É isso, galera. Então, acho que ficou bem explicadinho o tema dessa semana. Quero ver várias redações acima de 900, tá? Tomara que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Beleza, meus amores? Qualquer dúvida com relação ao que eu disse aqui, estou à disposição para ouvi-los e, lógico, consertar caso eu tenha errado alguma coisa. Beleza? Estou à disposição aí para críticas, elogios, declarações de amor e etc. Tá bom, galera? Um beijo aí, bom estudo para vocês. Tchau, tchau.